Então, bom dia a todos. Então, a gente está já na semana 12, né, do nosso curso de drenagem linfática, Passa o Tempo. E o tema de hoje é pressoterapia, bandagens elásticas, terapia física complexa e meias de compressão. É bastante informação, tá, que vocês vão receber, mas vamos lá, vamos em frente. Então, o roteiro da semana de estudos é o artigo. Eu achei um artigo bem legal, é um artigo que estava no site da Cielo, né, que é uma base científica muito boa. É um artigo de 2016, de Soares, et.al., mais autores. Terapia complexa descongestiva com o uso de material alternativo. Em vez de ser as bandagens elásticas, né, tradicionais, que é mais caro, ele usa uma outra bandagem, é só isso. Material alternativo na redução e controle do linfedema em pacientes em área endêmica de filariose, um ensaio clínico. Então, a filariose é uma patologia que pode ser um dos causadores do linfedema. Fora aquela questão do linfedema que a gente sabe tradicional, que é o paciente ter tido um câncer, alguma coisa, e ter que fazer uma ressecção linfonodal ali no local daquele câncer, né? Então, aqui está falando outra coisa, mas ele fala, o foco, né, desse artigo é a terapia complexa descongestiva, tá? Então, material PDF ok, aula ok, ao vivo, fórum. Explique como a pressoterapia atua no edema e seus parâmetros. Então, vocês estão participando da aula ao vivo, coloca, participei da aula ao vivo. Mas mesmo se vocês quiserem escrever, né, na verdade o fórum é sempre perguntas relacionadas à aula, então quem está assistindo a aula é muito fácil de responder, né? Eu não faço nada de uma pergunta absurda, é uma coisa bem simples. E a atividade, fazer um resumo desse artigo que eu falei, né, com o foco, né, explicando a terapia física, né, complexa, terapia complexa descongestiva, só muda o nome, mas é a mesma coisa. Então, o foco, igual eu falei, desse artigo é a questão da terapia complexa descongestiva. Então, você vai fazer um resumo do artigo explicando o que você entendeu, né, pelo artigo da terapia. E vale nota, né? Então, essas atividades são notas que eu vou somando junto no semestre, né? Junto com a nota da prova final. E daí a data final é até terça-feira que vem, até quinta-feira que vem, né? Até dia 11. Só uma coisa, gente. Eu fui tentar, eu quero depois ver ali, porque quando eu coloquei dia 11, o sistema ele deixou automaticamente programado para meia-noite. Então, eu não sei se é meia-noite do dia, tipo, do 10 para o 11, ou se é do 11 para o 12, entendeu? Então, eu já estou avisando para vocês que, se possível, vocês fazerem, então, até segunda-feira, meia-noite, porque eu tenho medo do sistema travar e vocês não conseguirem postar a atividade, né? Para não dizer que a professora está sendo sacana, fechou o sistema. Não. Ele, quando eu coloquei a data, ele depois que eu me percebi em relação a isso, tá? Porque na meia-noite que ele já está programado meia-noite. Então, eu fiquei na dúvida se é, né, meia-noite do dia 10 para o 11 ou do 11 para o 12. Então, pelo sim, pelo não, né? Terminem até segunda-feira, enviem até quarta-feira, né? Antes da meia-noite, para poder vocês conseguirem enviá-la no sistema, né? Então, dá uma semana do mesmo jeito. Né? Hoje aqui. Então, vamos em frente. Então, só finalizando, tá, o livro aqui do Leduc, bem no finalzinho, que são as páginas que falam ali da pressoterapia e tal. Então, é só para finalizar realmente o livro, né, 100%. Então, a drenagem linfática é uma função fisiológica que tem como objetivo a evacuação dos dejetos, aqui é um resumo, né, e o transporte de elementos nutritivos por intermédio de canalizações denominadas vasos linfáticos. Tudo isso a gente já viu. Os linfáticos, associados às veias, regulam o conteúdo do espaço intersticial no corpo humano. Então, né, os vasinhos linfáticos, junto com os vasos sanguíneos, né, vão formar ali aquela questão da nossa circulação corporal.
Então, eles que vão fazer essa regulação desse conteúdo, desse espaço intersticial. A invalidação de uma dessas funções pode desencadear e surgir o edema. Então, quando o nosso corpo, por algum motivo, não está conseguindo fazer essa absorção desse líquido intersticial corretamente, é que vai surgir o edema. O papel do terapeuta é estimular essas funções, ou pelo menos controlar a sua falha, a fim de limitar a obstrução do espaço intersticial. Quais são os meios terapêuticos disponíveis que podem ser utilizados? A ação da cinesioterapia, que é fazer exercício, né? Isso é realizada geralmente por um fisioterapeuta, a cinesioterapia, contra a insuficiência linfática, pode se resumir a 4 tipos de intervenção. Então, a drenagem linfática manual, a pressoterapia, as bandagens de múltiplas camadas e as contenções elásticas. Então, é isso a nossa aula de hoje, né? O paciente faz a drenagem, faz a pressoterapia, que é a drenagem mecânica, faz a bandagem com múltiplas camadas e depois finaliza o tratamento mantém o tratamento fazendo essa contenção elástica. A ação da drenagem linfática manual, a partir de experimentos realizados em animais, foi em seguida verificada por numerosos estudos. As técnicas manuais da drenagem possuem uma ação evidente sobre as macromoléculas, então são as moléculas maiores, assim como sobre as massas líquidas. A drenagem é abordada terapeuticamente, né, no início ali do tratamento. Se o edema não for muito importante, grau 1, a associação da drenagem manual aos exercícios específicos, tendo alvo a circulação venosa, já é suficiente. Então, quando a pessoa tem aquele edema mais leve, né, faz a drenagem e alguns exercícios, ok. Uma contenção elástica sobre medida é indicado para manutenção de resultados obtidos. Eu vou falar mais sobre isso quando eu for falar da parte elástica. O paciente utiliza esse meio profilático de compressão sempre que houver uma atividade física significativa. Dessa maneira, o risco de recidiva do edema é fortemente reduzido. Então, aqui o Leduc está falando que quando o paciente já tem um linfedema, né, significativo, que existem algumas meias de compressão que o paciente pode usar para realizar essa atividade física sem com que esse edema aumente. Entretanto, se após uma dezena de sessões de drenagem, numa média ali, de 3 por semana, não for observada nenhuma melhora, propõe-se a segunda etapa do tratamento. O que significa nenhuma melhora? O volume do membro não diminuiu, ou seja, as medidas perimétricas permanecem inalteradas. A dor do membro, da qual os pacientes com linfedema por vezes se queixam, não diminui. E a limitação da amplitude articular decorrente da cirurgia e do edema não melhora. Então, aqui vamos pensar no paciente com linfedema, né? Ali está falando da cirurgia, pensando no pós-operatório, tipo uma pós-mastectomia, alguma coisa assim. Então, é feita essa perimetria, essas medidas antes da sessão, né? E geralmente antes para a gente ir fazendo esse controle do volume. Então, se essa perimetria, se o volume não está diminuindo, se o membro continua com algia, com dor, e se a amplitude articular, né, no caso, a pessoa ainda não consegue fazer o movimento daquele braço ou daquela perna como deveria, então isso significa que não está sendo efetivo, né, que o paciente não está tendo essa melhora. Como avaliar a evolução das mensurações de um membro? Então, pela volumetria por raio infravermelho. Experimentos confirmaram a precisão dessa técnica de mensuração quando se trata de medir os vidros. Essas medidas são pouco reproduzidas por se tratar não homogêneos membros. Então, por raio infravermelho, esquece, né? Aqui está falando, né? Eu trouxe porque o livro mensurou isso, mas na prática não é realizado. Pela mensuração de volumes com a técnica de imersão. Ela é pouco prática e pouco precisa. Se a leitura das variações for feita anotando-se o deslocamento do nível dos líquidos sobre uma graduação milimétrica, ela se torna nitidamente mais precisa
se as variações de volumes forem calculadas a partir do captador de pressão situado no recipiente da mensuração. Atualmente, essa última técnica só existe sob forma de protótipo laboratorial. Então, o que acontece? A técnica de imersão é você imergir o membro, né, edemaciado, o braço, a perna do paciente, dentro, como se fosse tipo de uma banheira, para fazer essa volumetria. Só que, igual está dizendo aqui, atualmente isso é mais em laboratório. Então, em alguns estudos científicos, eles usam isso, tá? Então, eu também quis trazer para vocês terem esse conhecimento do que isso existe. Só que imagina que você, né, se for uma perna, você vai pegar e vai medir isso, um volume, né, numa banheira, alguma coisa, né? Então, assim, é uma medida, na prática também, bem difícil de ser feita. Então, o que a gente mais usa é a fita métrica, né? Que ali está dizendo o terceiro ponto, que é na prática clínica. O erro é significativo se os pontos de referência das mensurações não forem permanentes. A precisão da mensuração depende, portanto, de uma boa tatuagem do paciente. Nessas condições, as mensurações é fácil e confiável e esse método que preconizamos. Então, o que acontece? Você pode demarcar aquele ponto com uma canetinha, tipo uma canetinha, vamos dizer ali, de retroprojetor, ou aquela canetinha cirúrgica, né, que o médico faz a cirurgia, que a pessoa toma banho e mesmo assim não sai por um tempo, né, ela permanece ali na pele, com esse objetivo de você fazer o tratamento e estar seguindo sempre aquelas mesmas medidas, né, os mesmos locais a serem medidos. A segunda abordagem terapêutica consiste na associação da drenagem linfática, à pressoterapia e à bandagem. Então, a primeira medida, né, terapêutica, o passo 1 era faz os exercícios, né, e faz a drenagem. E mantém com a bandagem, com a meia, perdão. E se assim não está resolvendo, se o volume não está cedendo, tudo isso que a gente já falou, então a segunda etapa terapêutica seria faz a drenagem, faz a presso e faz a bandagem. Que isso nada mais é do que a terapia física complexa. Então, ó, já me antecipei. Então, isso nada mais é, né, esse final ali que o Leduc falou, a terapia física complexa ou terapia complexa descongestiva, tá? Vocês vão encontrar com esses nomes. Atualmente, o câncer... Gente, eu tô falando, tudo bem para vocês? Estão conseguindo assimilar tudo que eu tô falando, ok? Vão abrindo o microfone, qualquer coisa, e vão perguntar. Atualmente, o câncer de mama é o tipo mais frequente de câncer entre as mulheres. No Brasil, as taxas de mortalidade por câncer de mama continuam elevadas, muito provavelmente porque a doença ainda é diagnosticada em estágios avançados. A estimativa de novos casos é de 57 mil para o ano de 2014, válidas para 2015. Isso foi dados do INCA. Então, está evoluindo, né, o câncer. Aproximadamente 25% das mulheres desenvolvem o linfedema após o tratamento oncológico. Então, 25% significa 1/4 dessas pessoas que fazem esse tratamento oncológico. Então, é um número alto. O linfedema é uma das principais complicações e sequela mais temida pelas mulheres, podendo levar a consequências físicas e psicossociais a longo prazo, afetando sua qualidade de vida. O linfedema consiste no acúmulo de linfa no espaço intersticial, causado por uma falha no sistema linfático. Esse líquido é rico em proteínas, podendo gerar importante fibrose com grande volume do membro acometido. Então, além do edema, a gente vê que lá dentro, internamente, gera uma fibrose tecidual, tá? Por esse acúmulo mesmo, né? Ali do líquido. A incidência do linfedema é bastante variável na literatura, indo de menos 5% nas cirurgias menos invasivas até 60% quando inclui dissecação axilar associada à radioterapia. Então, quando a paciente, né, que teve essa mastectomia, ela tem que fazer essa dissecação axilar, né, e fazer a radioterapia, esse número cai para 60%. Então, acaba sendo um valor mais alto. Numerosos estudos tentam determinar a real incidência dessa sequela.
associada às modalidades terapêuticas para o câncer, ferramentas de avaliação consistentes e objetivas, bem como estratégias de tratamento eficazes, baseadas em evidências na prevenção, tratamento e controle dessa condição. Então, essa incidência, né, fica sendo cada vez mais alta e os profissionais, né, os médicos, os fisioterapeutas, os esteticistas, todo mundo que trabalha com essa parte ali do edema, né, acaba tentando auxiliar de alguma maneira, né, esse paciente. A fisioterapia complexa descongestiva é o tratamento para o linfedema recomendado pela Sociedade Internacional de Linfologia. O tratamento inclui uma atenção especial aos cuidados com a pele, drenagem linfática manual, bandagens de alta elasticidade, exercícios miolinfocinéticos, meias, luvas compressivas. Então, a terapia física complexa é realizada em 2 fases. Então, na primeira fase do tratamento, o principal objetivo é mobilizar a linfa acumulada. Então, isso preste atenção. Primeira fase vai mobilizar aquela linfa acumulada, aquele excesso de edema, reduzir a fibrose tecidual, procurando reduzir o máximo o volume do membro. É nessa fase que será realizado o enfaixamento compressivo com as bandagens, né, de baixa elasticidade. A drenagem linfática manual, os exercícios miolinfocinéticos, exercícios que ativam a circulação linfática e cuidados especiais com a pele. A primeira fase tem um tempo médio de 5 semanas de tratamento, onde o fisioterapeuta acompanhará a evolução das medidas do membro tratado. Essa fase é realizada no mínimo 3 vezes por semana. Então, ali 5 semanas dá 1 mês, né, e 1 semana. Então, 3 vezes por semana o paciente vai. Eu já vi protocolos também que eles fazem 1 vez por dia, né? Vamos dizer assim, de segunda a sexta, 10 sessões de tratamento diário. A segunda fase, então a gente falou da primeira. A segunda fase é a fase de manutenção, onde poderão ser utilizadas bandagens de baixa elasticidade à noite e meias de compressão durante o dia, associadas à realização de exercícios diários. Automassagem da drenagem linfática, cuidados com a pele e controle do peso também são indicados. Importante ressaltar que nessa fase a participação do paciente nos cuidados e orientações é fundamental para o sucesso na terapia. Então, a fase 2 é uma fase mais de manutenção. Para uma boa redução do volume do membro afetado, bem como manutenção da boa condição da pele, é necessário. Aqui, gente, tá tudo fisioterapeuta, porque no site que eu peguei tá falando ali da fisioterapia, né, complexa descongestiva. Mas o esteticista que quiser se habilitar a isso, ele pode fazer um curso posterior, né, especificamente, geralmente é fisioterapeuta, pela questão dos exercícios que é feito, né, dos linfocinéticos. Então, é mais fisioterapeuta que é habilitado. Mas eu quis trazer para vocês dessa importância em si da drenagem linfática e da terapia complexa descongestiva, porque vocês podem atuar, e com esse esteticista que atua só nessa questão do câncer. A pessoa se especializou nisso, né? Então, em vez de trabalhar com estética convencional, ela acabou se especializando no tratamento dos pacientes pós-câncer mesmo, né? Com linfedema e tal. Tá? Então, só para vocês saberem. Pois estudos mostraram uma baixa eficácia das técnicas quando utilizados separadamente. Ó, tem alguém com o microfone aberto? Só fecha um pouquinho para o áudio não ficar com barulho no fundo. Obrigada. Então, o linfedema, a gente já falou um monte do linfedema, né, anteriormente, só relembrando. É uma patologia crônica de difícil tratamento. A literatura recomenda a fisioterapia complexa descongestiva como o tratamento mais adequado nesses casos. Numerosos estudos demonstram uma grande melhora no aspecto da pele, redução de volume e fibrose, conforto, bem como a melhoria da qualidade de vida nos pacientes tratados com a terapia física complexa.
No entanto, ainda são necessários estudos com alta qualidade para identificar a melhor forma de manutenção e controlar o linfedema após o tratamento inicial. É exatamente isso. O que a gente vê na prática, a gente faz o tratamento, aquela fase 1, a fase 2, e daí o manter aquele edema que é o mais difícil, né? Então, é ali que está falando, que precisa de mais estudos para né, identificar como manter esse edema após. Então, para o melhor resultado, associa-se a drenagem, a presso e a bandagem. Então, isso é a terapia complexa descongestiva. Então, a drenagem manual, a pressoterapia. Ó, alguém está com o áudio aberto e está fazendo barulho no fundo. Aqui os exercícios, né, linfocinéticos e a bandagem. Tá? A bandagem compressiva ou bandagem de múltiplas camadas. Então, a pressoterapia, aqui, eu peguei, né, esse aparelho aqui é o Angiotron, mas tem várias marcas, tá? Né, boas no mercado. E aqui é uma bota, né, a bota do Angiotron, tá? Então, essa bota que vai insuflar. Então, aqui, continuando, tá o livro do Leduc. Eu, né, igual eu falei, eu tive que fazer pegar do livro, então a tela ficou meio assim, mas eu quis ser bem fidedigna ao Leduc mesmo, tá? Né, porque a gente estava falando dele, né? Então, só para finalizar o livro. Então, a pressoterapia suave, realizada com o auxílio de várias câmeras infladas, a partir da extremidade distal até a extremidade proximal do membro. As câmeras elas são sobrepostas de maneira a permitir um gradiente de pressão que vai da região distal à proximal. A pressão é suave, menor do que 40 milímetros de mercúrio, porque o edema, sendo superficial, lhe permite atuar sobre a rede linfovenosa subcutânea. E não há necessidade de uma pressão forte. Eu já vou falar depois de pressão, que tem controvérsias assim de autor, né? Mas o Leduc preconiza isso, menos do que 40. A pressoterapia atua sobre as massas líquidas intersticiais, isso a gente já sabe, facilitando a reabsorção daquele líquido, né? Age muito pouco sobre o retorno das proteínas no interior dos vasos linfáticos, como foi demonstrado em experimentos. Então, ele acaba atuando mais em relação àquele líquido mesmo, do que em si pelas proteínas, né? Que são as macromoléculas. Então, aqui eu trouxe uma outra marca para vocês conhecerem da Sequebra, tá? Essa Sequebra, ela está lançando uns aparelhos bem bons no mercado e um preço, assim, mais acessível, né? Então, é legal essa pressoterapia, porque, veja, é sequencial, 8 canais, e olhe quanta coisa vem, gente. Então, ela vem a botinha aqui do pé, daí da perna, né? Daí aqui continuando a perna e coxa, do abdômen e do braço, tá? Então, né? E aqui é onde sai, né? Todo, né? O ar sai aqui do aparelho da câmera, né? Aqui de baixo, câmara. Então, esse aparelho da Sequebra é bem interessante. A pressoterapia utiliza, portanto, uma pressão suave e tempo de repouso suficiente, significativo entre 2 ciclos de compressão para dar tempo para que as veias se encham novamente. A sessão da pressoterapia dura cerca mais ou menos de 1 hora. Caso o membro seja muito demasiado e a pele pouco macia, a presso é realizada antes da drenagem manual. Se o contrário, o edema for mole, isso eu falo depois no outro slide. A ordem da sessão da intervenção muda. Drenagem primeiro e pressoterapia depois. Então, o que o Leduc preconiza? Né? Fazer, se o membro está muito demasiado e está duro, porque o linfedema, ele acaba deixando além do edema, né? Ele acaba deixando aquele membro duro mesmo. Então, o Leduc, ele preconiza que quando ele está duro, faz primeiro a presso, depois a manual. E se aquele edema está mais mole, faz a drenagem convencional primeiro e a pressoterapia depois. Diferentes formas de pressoterapia podem ser realizadas.
pode ser considerado, né, que banho de mercúrio por vácuo. Qualquer que seja o modelo utilizado, o princípio básico é respeitarmos a fraca intensidade da pressão aplicada. Então, quando voltamos para o conhecimento da hidrodinâmica, a gente verifica de maneira simples, né, que o objetivo do quê? Drenar um ducto é deslocar aquele fluido daquele ducto no mesmo sentido do fluxo, exercendo uma pressão no trajeto dele. Então, pegar aqui um canudo, colocar água, se eu apertar aqui, a água de dentro do canudo vai para uma única direção. Se baseando nisso, né, que é a hidrodinâmica. Outro fator importante são as barreiras que podem ocorrer no conduto, nos quais se pode aumentar a pressão ou a velocidade para vencer a limitação imposta. Gente, tudo isso aqui que eu estou falando é aqui do livro, tá? Do Fábio Borges, ó. Eu deixei a fonte aqui para vocês acompanharem depois. Se vocês quiserem pesquisar, eu estou com o livro aqui. Então, esse livro aqui, ó. Modalidades terapêuticas e as disfunções estéticas do Fábio Borges. A porta do armário de vocês não tá fechando.